Gente, quais são as principais complicações de uma criança com anemia falciforme? A gente tem a crise álgica, a infecção, a anemia, que é a crise anêmica, né, ou crise aplástica, e alguma lesão em órgão-alvo. São os principais, tá? Então, das crises álgicas, o que a gente tem? A gente tem a dactilite muito frequente, principalmente nos menorzinhos. A gente tem também a crise álgica, tá? Que pode não ser só em mãos e pés, você vai ter também em ossos longos, geralmente crianças maiores, que você vai ter aí dor, pode ser dor torácica, mas na verdade é por questão do externo, fêmur, né, os ossos longos, certo? E o priapismo também, eu falei bastante na aula de anemia falciforme, tem uma aula já na comunidade, que foi mais de 1 hora de aula, onde eu falei de todas essas complicações, tá bom? Falei do priapismo também, certo? Então, a fisiopatologia deles é uma vasoclusão, eu vou falar melhor dessa parte aqui para vocês, ok? Isquemia, reperfusão, e a gente trata com hidratação e analgesia. Infecção, extremamente suscetíveis à infecção. Lembrar que os pacientes com anemia falciforme é uma hemoglobinopatia, onde eu vou ter, vou mostrar os mecanismos para vocês, mas a gente vai ter aquela coisa de a hemácia, ela oxigena e desoxigena, oxigena e desoxigena. Então, por uma alteração de troca ali de aminoácidos na nossa hemoglobina, ela vai formando um gel. Então, você tem essa alteração, que ela é genética, recessiva, e aí vira como se fosse um gel mesmo, predispondo às oclusões vasculares e principalmente no baço. Então, você vai ter uma criança que ela tem uma asplenia funcional. O baço tá ali, ok? Mas ele não funciona. E lembrar da nossa aula da semana passada, que eu falei muito para vocês em relação ao nosso sistema retículo endotelial, os leucócitos, os nossos monócitos, que viram macrófagos depois e que ajudam ali no baço a captar e a matar as bactérias mesmo, né? Fazer eliminar a bactéria, certo? Então, o baço é extremamente importante nisso. Então, são crianças muito suscetíveis a infecções por germes, principalmente germes capsulados, tá? Pneumococo, Escherichia coli, salmonela, são bactérias que acontecem, que acometem com muita frequência. Então, criança com anemia falciforme, febre, até que se prove o contrário, infecção, e a gente tem que ser mais agressivo mesmo, ok? Anemia também acontece com frequência, pode ser tanto pela crise aplástica, então alguma lesão medular, é muito frequente no parvovirus B19, falei para vocês na primeira aula também de hemograma, onde a gente tem uma infecção e acomete, esse vírus, ele lesa muito os nossos reticulócitos. E o paciente com anemia falciforme precisa muito dos reticulócitos, né? Porque as suas hemoglobinas não funcionam muito bem. Então, ele libera mais reticulócitos na periferia. Então, você matando ali suas células jovens, que ajudam a transportar um pouco de oxigênio, você vai ter uma crise anêmica muito grave, certo? Sequestro esplênico, então, o baço, ele armazena sangue, né? Ele consegue armazenar a nossa volemia, o fígado também. Mas, nesse caso, o baço, ele cresce, pode ser por um estímulo infeccioso também, e ele cresce e aí ele capta muito sangue, ele lesa, ele destrói muitas hemácias, e aí você, o paciente tem uma anemia grave, fica chocado, tem um choque hipovolêmico muito grave também, é uma situação ameaçadora de vida, e pode até indicar mais para frente uma esplenectomia cirúrgica, ok? E as lesões em órgão-alvo, AVC, que é uma das situações mais graves também, junto com a infecção, não é tão frequente, graças a Deus, né? E pode deixar sequelas irreversíveis. Então, a criança, essas lesões de sistema nervoso central, vasculares, não são muito frequentes, exceto no paciente com anemia falciforme, tá? Ele tem 600 vezes mais risco de AVC do que uma criança rígida, ok? E a síndrome torácica aguda, a gente falou muito na aula que já está na comunidade, tá? Então, eu não vou falar tanto sobre ela, mas a gente sabe que ela tem um quadro muito parecido com infecção, febre, tosse, dor torácica, sintomas respiratórios, gripais aí. Então, até que se prove o contrário, se é uma síndrome torácica aguda ou se é uma infecção, vamos dar antibiótico, vamos hidratar e vamos tirar a dor se tiver, ok? Certo? E transfundir se necessário também, dependendo do valor da hemoglobina, ok? A Jana falou que a aula de anemia falciforme foi massa, viu? Não sou eu que tô falando, muito obrigada. Certo? Então, vamos lá. Basicamente, até o momento, a gente viu que o nosso paciente tem muito mais uma característica de uma crise álgica, tá? E aí, nós vamos falar bastante sobre isso. Por que eu escolhi falar bastante sobre isso? Porque são medicações que todo mundo tem medo de fazer, certo? E eu quero que vocês aprendam a calcular. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai calcular essas medicações. E, olhando a aula anterior, eu senti que de todas as complicações, a crise álgica foi a que eu fui mais superficial. Então, eu quero aprofundar mais nela hoje, tá bom? Para a gente fazer uma coisa bem completa para vocês, tá?